sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre polígonos. Lembram das figuras planas? Pois bem, a gente vai conversar um pouco mais sobre elas, especificamente sobre os polígonos. Professora, mas polígonos são figuras planas? São figuras planas, mas nem todas figuras planas são polígonos. E a gente vai entender o porquê hoje, beleza? Para me ajudar na interação, a professora Abigail, claro, está aqui a postos, né? Para mais um dia, né? Mais uma participação do quinto ano. Tô doida para dizer, vamos embora. Bom dia. Vamos interagir. Por enquanto, a Maria está aqui com a gente dando um bom dia, professora. Mas a professora Kedma quer Maria e mais gente. Então, todo mundo interagindo e participando. Vamos embora. Vamos embora. Aula um docinho hoje. Muito fácil. Trouxe algumas coisas aqui na mesa para a gente praticar um pouco sobre essa questão dos polígonos, das figuras planas. Vocês vão perceber como é fácil da gente conseguir identificar os polígonos, né? A gente fala das figuras geométricas como um todo, sabendo que os polígonos, eles são figuras planas, tá? A gente já trabalhou os sólidos e percebeu essa diferença. Só relembrando, figuras geométricas planas, elas só têm duas dimensões, elas têm comprimento e têm largura. Já os sólidos geométricos, elas têm três dimensões. As figuras geométricas espaciais, mais conhecidas como os sólidos, elas têm profundidade, tá? É como se eu tivesse, por exemplo, a caixa desses meus palitos. Aqui eu tenho um prisma, né? Prisma, a gente já sabe identificar um prisma, né? Figuras com duas faces iguais, faces laterais, formadas por figuras planas, certo? Aqui eu consigo perceber claramente polígonos. Nas faces laterais da minha caixa eu tenho um retângulo. E nas minhas faces, nas minhas bases, eu tenho aqui hexágonos. Eu parei agora porque eu estava tentando lembrar o nome da figura. Mas que bom que veio a tempo de acabar a aula, né? Antes do meio-dia eu consegui identificar. Então, vê comigo. Percebe, quinto ano, eu, num sólido geométrico, tenho dois tipos de polígono. Professora, a senhora está falando de polígono, figura, mas eu não sei o que é um polígono. Como a senhora diz que polígono é figura plana, mas nem toda figura plana é polígono? Tá estranho isso, tá esquisito. Tenha calma, vamos começar as definições, beleza? Aqui eu tenho, já começo com exemplos de polígono. Eu mostrando essa imagem, você já conseguiria definir polígono para mim? Não? Vamos embora. Os polígonos são formados por segmentos de retas fechados. Presta atenção e grava isso aí. São segmentos de retas fechados. Por quê? Eu não posso dizer que um polígono é feito só por segmento de reta. Eu falar de segmento de reta, a figura com segmento de reta, eu posso desenhar assim para você, por exemplo. Eu posso ter segmentos de reta aqui. Isso é uma figura. Segmento de reta. Segmento de reta. Começo e fim. Tem origem e tem final. Por que eu digo que não é polígono? Porque para ser polígono, eu teria que fechar essa figura. Detalhe importante sobre polígonos. Os segmentos de reta, eles não se cruzam. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vou te mostrar. Inclusive, eu tenho na imagem, mas vou fazer à mão mesmo. A professora não tem muita coordenação, mas vai dar para identificar. Aqui eu tenho uma figura
formada por segmento de reta, tá? Segmento de reta, parece uma ampulheta, né? É um polígono? De jeito nenhum. Por quê? Porque as linhas, deixa eu mostrar aqui melhor, acho que pega melhor aqui. Os segmentos se cruzam. Se os segmentos se cruzam, não são polígonos. Então já fica ligado nisso. Fica ligada. Polígono, figuras formadas por segmentos de retas fechados. Os segmentos são fechados, mas não se cruzam. Se as linhas se cruzam entre si, eu não posso dizer que é um polígono. Beleza? Aqui eu tenho os polígonos clássicos, as figuras que a gente já conhece. O quadrado, o triângulo, o retângulo. Professora, o quadrado e o retângulo tem 4 lados, né? Tem 4 lados. São chamados de quadriláteros, mas tem diferença. Quando eu falo de quadrado, eu tenho todos os lados iguais. Já retângulo não. Eu tenho 2 lados diferentes, que é o que a gente conhece como base vezes a altura. Eles estão por aí, professor, entendendo tudo? Como é que tá o chat hoje? Por enquanto chegou outra Maria. Estamos com 2 Marias no 2 chat. Marias. Hoje o dia é das Marias. Será que tem alguma Maria na sua vida, professora? Tem 2. Na minha vida tem 2 Marias. Especiais demais, inclusive. Que é a minha mãezinha e a minha sobrinha. Inclusive, essas aulas que eu dou para vocês, vez ou outra, eu tô dando para ela em casa também. Esse negócio de casa de ferreiro, espeto de pau não funciona. O espeto é do mesmo jeito em casa e aqui no ao vivo, no Educa Recife, beleza? Então, eu tenho as minhas figuras básicas dos meus polígonos. Inclusive, esse polígono aqui, esse hexágono, é o da caixa, lembra que eu fiquei com dificuldade de encontrar o nome? Pois bem, ele está aqui e é considerado um polígono. Professora, e o círculo? Círculo não é formado por segmento. E outra coisa, a gente tem 3 características básicas para os polígonos que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, para ser polígono, a minha figura ela tem que ter lado. Eu tenho o exemplo do retângulo. Tenho os lados. Mas não é só isso. Esses lados, né? Lembra que a gente chama de arestas? Inclusive, eu até trouxe para a gente formar polígonos aqui na mesa também. Trouxe aqui, ó, meus palitinhos, né? Os palitinhos sempre presentes. Aqui eu tenho os meus lados. Poderia ser um palitinho desse. Cada palito representaria um lado. Outro detalhe básico do meu polígono. Os meus vértices. O que são meus vértices? São os pontos de encontro do meu segmento. Lembra, eu estou falando de pontos de encontro. Eu não estou dizendo que esses segmentos vão se cruzar. Eles vão se encontrar. E esse encontro, especificamente nesse encontro, eu tenho o meu vértice. Beleza? Tranquilo até aí? Então, eu tenho, veja, aqui eu posso diferenciar. Presta atenção na diferença das figuras. Eu vou levantar aqui, ó. Essa não é polígono, por quê? Porque as linhas se cruzam. Já essa não, ó. Vou até balançar aqui para vocês perceberem. Pontos de encontro presentes aqui. É o que a gente chama de vértice. Por isso que, se as linhas se cruzam, não pode ser polígono. Porque nos polígonos, os segmentos se encontram, não se cruzam. Beleza? E eu tenho outra característica básica, que são os ângulos. Presta atenção. Para uma figura ser polígono, lado, vértice e ângulo. Normalmente são ângulos retos. A gente encontra muito ângulo reto. Aqui, no caso dos triângulos, não. A gente já falou um pouco sobre triângulo. Eu estou dizendo que
podem ter ângulos retos, mas, dependendo da figura, eu posso ter ângulos maiores ou menores que 90. Por exemplo, esse triângulo aqui, ele tem 3 lados iguais. Os ângulos também são iguais, 60 graus. 60 mais 60 mais 60. Lembra que para ser um triângulo, ele precisa ter a soma de 180 graus, beleza? Vocês já estão muito espertos em relação a isso. Quando eu falo de ângulos retos, eu falo dos meus quadriláteros. Professora, mas tem quadrilátero que pode ter ângulos maiores ou menores? Pode. Aí a gente tem o exemplo do trapézio e do losango. Vamos se deter a esses ângulos retos aqui, que é o retângulo e o quadrado. Tranquilidade? Podemos continuar? Vamos lá. Lado, vértice e ângulos. Aí a gente pode fazer uma contagem simples. Oxe, professora, triângulos, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. É verdade? É verdade. Esses ângulos podem variar. A gente já trabalhou os tipos de triângulo, né? Triângulo com 3 lados iguais, triângulos com 3 lados diferentes, triângulos com 2 lados iguais e um diferente. Então, eu tenho a mesma quantidade de ângulos, mas eles podem variar. Eles podem ter mais ou menos de 90 graus. Beleza? Tivemos também aula de ângulos, né? Lógico. Fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou trazer de volta essas aulas para quem não entendeu direito. Tranquilo? Então, eu tenho meus triângulos, ó, 3 lados. 1, 2, 3. Eu já poderia fazer, inclusive, aqui na mesa. Trouxe, lógico, as minhas massinhas para representar os meus vértices. Esses vértices já são conhecidos pelo 5º ano, né? A gente utiliza massa, vez ou outra. Eu trago uma jujubinha, né, que é para adoçar a aula. E eu sei que a professora Abigail pode comer. Então, para fazer uma gracinha para o meu lado, eu trago jujuba às vezes, né? Mas hoje eu trouxe a massa, que ninguém vai comer e vai ficar todo mundo light, mantendo os hábitos saudáveis. Então, eu tenho aqui fácil demais, ó. Nesse caso, é um triângulo de lados iguais. Meu Deus, professora, parece que é a base de uma pirâmide. Isso é verdade? É. Vai ter aula de pirâmide também. Presta atenção, ó. Figura geométrica plana, meu polígono. Como é que eu sei? Lado, vértice e os meus ângulos aqui dentro. Tranquilo? Tranquilidade demais. Eu tenho, por exemplo, aquele sinalizador do carro. Já viram isso na rua? Eu já vi, inclusive, quando eu estava vindo hoje, para ir, antes de vir ao encontro com vocês. Eu vi um triângulo como esse, um sinalizador, formato de um triângulo. Existem placas de trânsito que são claramente figuras poligonais. Olha, eu não poderia deixar de trazer, né, aquela comidinha para deixar vocês mais animados, né? Eu sei que vocês queriam que eu tivesse trazido aqui, né? Mas eu deixei só na imagem para vocês comerem só no final de semana. Eu sei que esse ar partiu da produção que também queria uma pontinha desse Doritos, né? Eu vou ficar devendo, mas quem sabe numa próxima oportunidade eu não encho essa mesa de guloseimas, em que eu sei que vocês gostam e a equipe aqui gosta também. Eu tenho mais um exemplo, nosso quadrado, nosso queridinho. Vou fazer mais essa. Eu ficaria aqui horas fazendo figuras poligonais, mas vocês sabem que a produção não me deixa ficar até o meio-dia. Então, eu vou fazer só mais essa, antes que eu precise ir embora. Vamos lá. Quadrado. Eita, figura fácil danada de fazer. Detalhe, 5º ano, fica esperto. Vocês sabem que todas as figuras planas podem formar outros sólidos, né? São bases para os sólidos. Eita, essa massa tá meio molenga, mas eu consigo fazer aqui. Quadrado, quadrado. Vou botar na mesa para ficar melhor aqui.
Olha aqui, ó, o nosso quadrado, polígono também. 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O exemplo, tabuleiro. Tabuleiro de jogos. Fácil, né? Fácil demais. No nosso caso, né? 4 lados iguais. Sacou? Entendeu? Olha outro exemplo bonitinho aqui, ó. Um relógio. Na sua casa, tem relógio de parede. Ele é redondo, ele é quadrado. Se for redondo, é figura plana, mas não é polígono, tá? O retângulo, outro quadrilátero, mas dessa vez, apesar de eu ter as mesmas características do quadrado, eles têm medidas diferentes, base vezes altura. Eu tenho nossa peça de dominó, por exemplo, ou eu tenho uma cartinha. Vocês já jogaram baralho? Não, né? Mas eu tenho certeza que já jogaram Uno. Então, o formato dessas cartinhas podem ser considerados polígonos. Aí eu tenho outros também, né? O pentágono. Olha, o grande pentágono aqui localizado nos Estados Unidos, o formato é exatamente esse. 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos. Tem o hexágonos também, que é o exemplo da nossa caixa. E, claro, existem outros. Eu trouxe a colmeia aqui para representar. Se você analisar a colmeia de uma abelha, ela vai ser semelhante a um hexágono. E preste atenção antes de eu ir embora. Se os segmentos de reta se cruzam ou se eles não se fecham, não são polígonos, beleza? E para me despedir, além de eu representar aqui, ó, antes da hora do registro, eu tenho uma casinha básica e tenho algumas figuras onde eu consigo identificar o meu polígono, beleza? Agora sim. Agora eu tenho a hora do registro muito simples. Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail pela presença. Eu que agradeço, professora. Hoje eles me abandonaram um pouco, Eles né? estão assistindo, estão prestando Eu atenção. prefiro acreditar que sim. Eles estão prestando Será atenção. que eles já estão no clima de descanso? Não sei. Para finalizar, eu quero que vocês identifiquem qual das figuras abaixo representa uma figura não poligonal. Qual delas não é polígono? Responde para mim, não me deixa sozinha não. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a tua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.